Então nós vamos dar início. Galera, boa noite. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo nessa noite de quinta-feira, 9h45 agora. Eu agradeço a presença de vocês. Que Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo sempre os acompanhe. Então vamos lá. Como cheguei a esse tema de um esteroide anabólico? Chegou a mim um questionamento perguntando, na verdade, professor, oxandrolona é suplemento ou é esteroide anabólico? Minha prima treina em uma academia, não sei se é daqui, se é de fora, a pessoa não é da cidade, que eu vi lá. O professor Lola Silvana falou que para tomar um suplemento chamado oxandrolona, é suplemento ou é um esteroide anabólico, professor? Então vou responder já de cara. É esteroide anabólico. É um esteroide anabólico androgênico, tá? Então é um medicamento anabolizante sintético, derivado da testosterona, mais precisamente da dihidrotestosterona, DHT, beleza? Então nós já estamos sabendo que ele é um esteroide anabólico derivado da testosterona, mais precisamente uma dihidrotestosterona, DHT, beleza? Vamos lá, vamos contar uma breve historinha do que é a oxandrolona, como foi iniciada a bagaça. Ela foi sintetizada tô com a minha colinha aqui, tá, gente? Para não me perder, senão eu vou voando muito aqui nos meus pensamentos aqui. É sintetizada na década de 1960, foi quando começou isso daí, pela empresa farmacêutica Shirley Laboratories, que hoje é conhecida como Pfizer. Olá, Edu, seja bem-vindo. Boa noite. Pela Pfizer, beleza? A intenção era criar, na época, um esteroide anabólico mais tranquilinho, que poderia ser usado de forma segura, bem segura, por homens, mulheres, crianças, para promover o quê? A recuperação do catabolismo proteico após cirurgias, infecções e traumas graves. Ou seja, a perda proteica muscular, ok? Eu não vou encostar muito na mesa que está tremendo aí, né, gente? Vou ficar um pouquinho mais afastado aqui para não ficar muito ruim aqui. Então, foi criado para isso daí. Tá? Então, desde então, o uso da oxandrolona se explodiu para tratar uma variedade de condições médicas. Por quê? A oxandrolona é o esteroide anabólico mais pesquisado no mundo. É ela que é o cocô das pesquisas de esteroide anabólico. Tá? Ela também ganhou popularidade entre quem? Os fisiculturistas, o pessoal que treina em academia. Pessoal que treina normal em academia usa, tem muita gente que usa. Tá? Nós vamos falar um pouquinho mais profundo sobre isso aí mais para frente, de forma indiscriminada, sem saber exatamente os efeitos dela, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Positivo até sabe, quanto para o lado negativo, tá? Principalmente negativo não tem muita noção. Fora prescrição para performance atlética, muitas pessoas usam, fisiculturista, nadadores, tem várias pesquisas que mostram aí o uso desse daí, tá bom? Para melhorar a performance sem levar em risco a saúde do praticante. Pois nós comentamos também lá na live de esteroides da semana retrasada que está no YouTube, tá? Quintaus Personal. Pode caçar lá o que vocês acham. Ou acho que está também no meu arroba Luciano Quintal oficial ou só arroba Luciano Quintal. Dá uma caçadinha lá, vocês vão encontrar. Tá? Então, qual que é o uso principal dele hoje? A oxandrolona, também conhecida como Anavar,
ela é utilizada hoje para a recuperação da perda de peso. Tá? Olá, Dani, tudo bem? Hoje é um dia meio triste para a gente, mas estamos aí, tá bom? Hoje a gente se vê melhor amanhã. Deixa eu me localizar aqui de novo, galera, peraí. Bom, vamos lá, me localizei aqui onde eu estou. Recuperação de peso. Com pacientes que sofrem de perda de peso significativa devido a doenças crônicas, traumas ou cirurgias extensivas, que podem se beneficiar do uso da oxandrolona. Por quê? Ela promove o crescimento muscular, ajudando os pacientes a recuperar a força e a massa corporal que foi perdida nesse período. Tá? Então, esse é um dos usos médicos da oxandrolona, ou Avatar, Anavar, Avatar com o filme da cabeça, Anavar, beleza? Então, normalmente, esse é um dos principais usos dele. Olá, Roberta, tudo bem? Boa noite, como vai? Obrigado por estar aqui presente. Então, esse é um dos principais usos dessa substância. Outro uso é usado hoje no tratamento da osteoporose. Tá? Então, tem alguns médicos que receitam a oxandrolona para o tratamento da osteoporose. Em pacientes com osteoporose, a oxandrolona, em pesquisas, tá? Marquei algumas coisinhas aqui, demonstrou ser bem útil ao reduzir a dor óssea e ajudar o aumento da densidade óssea. Ao promover o crescimento do tecido ósseo, pode ajudar a reduzir os riscos de fratura. Então, o outro uso médico da oxandrolona é para tratamento da osteoporose. Então, é outro fator bem importante que é utilizado. Então, para recuperação de peso e massa corporal, para traumas ou alguns outros problemas específicos, né? Tratamento da osteoporose é muito usado também para o pessoal que tem problema de perda de peso, de HIV. Tá? Tem muita pesquisa sobre isso. Tá? Também. Tem outras também com outros fatores. Que eu lembrei agora do HIV, que veio em memória aqui de um artigo que eu li de 2012. Tá? Além desses dois, nós temos também uma coisa importante para a criança, que é usado, como nós vimos aí que ele foi criado com uma boa segurança para crianças, adolescentes, adultos, homens e mulheres, por ter do sistema que ele foi criado, nas moléculas que foi introduzidas nela para poder gerar essa substância, para atraso puberal em meninos, para tratar de casos de atraso puberal em meninos, incentivando o crescimento e o desenvolvimento corporal. Tá? Então, meninos que têm um atraso. Olá, Pablo, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Pessoas que têm crianças que têm um atraso no crescimento ou na parte púbere, então é utilizado a oxandrolona para colaborar esse desenvolvimento. Aí você tem, vou explicar depois ali quais são normalmente as dosagens utilizadas por médicos, tá? Para vocês entenderem, médicos e pesquisas e os que acham que entendem do que pode estar tomando, que não pode, a quantidade e alguns riscos que pode estar tomando em cima disso daí. Olá, Raquel, tudo bem? Os riscos dessa superdosagem, tá? Algumas pesquisas também, mas ainda está ainda em recentes, né? Poucas coisas ainda tem em cima disso, na reposição como repositor hormonal masculino, tá? Então, quem tem hipogonadismo, que é isso daí? É a perda da produção da testosterona, tá? Então, aí a gente chama de hipogonadismo, isso daí. Então,
Vou ler o que é para vocês poderem entender o que é mais precisamente. O hipogonadismo masculino é uma condição em que o corpo não produz testosterona suficiente. Então, ele pode ser algumas pesquisas, mas está muito ralinho algumas coisas que eu vi, né, sobre a utilização para isso daí. Então, o hormônio que desempenha um papel crucial na masculinização do corpo masculino durante a puberdade e na manutenção das características masculinas na idade adulta. Tá vendo lá sobre a puberdade? Então, eu coloquei já aqui o papel dele. E a manutenção das características masculinas na idade adulta. Isso pode resultar em uma série de sintomas, incluindo diminuição da libido, disfunção erétil, perda da massa muscular, aumento da gordura corporal e diminuição da densidade óssea. Então, isso daqui, ó, quando você tem essas características, né, da perda de libido, diminuição da libido, disfunção erétil, perda da massa muscular, aumento da gordura corporal e diminuição da densidade óssea, normalmente pode ser utilizado a oxandrolona, como pode ser utilizado outras substâncias, como a testosterona mesmo direto, ou a oxandrolona. Tá? E tem algumas opções aí, entre outras. Tá? Como nós estamos falando da oxandrolona, então estou citando ela, que tem umas coisinhas aí falando sobre isso daí. Tá? Então, que pode ser uma terapia de reposição hormonal, pode ser uma estratégia interessante, mas aí tem que ter um pouquinho mais de pesquisa para a gente poder ter mais precisão sobre isso daí. Beleza? Vamos aqui continuar. Por que a oxandrolona pode ser usada para tratar o hipogonadismo masculino? Qual é o fator principal? Por causa da sua capacidade em ajudar a aumentar a massa muscular e a densidade óssea, bem como melhorar o humor, a energia, apresenta menos efeitos colaterais relacionados às características sexuais secundárias indesejadas, como crescimento excessivo de pelo corporal ou acne. Tá? Então, por isso que é uma estratégia interessante, às vezes, na adolescência ou às vezes como adulto. Tá? Ele ajuda a controlar o humor, ajuda a dar mais energia, ficar mais disposto, porque quando cai o nosso hormônio, normalmente o homem tem mais sono, menos disposição para fazer alguma coisa, a memória fica mais falha. Eu falei sobre isso também em umas lives anteriores, mas vou repetir para a gente poder entender por que ele é importante, pode ser uma estratégia interessante, tá? Então, quando cai o nosso hormônio... Olá, Fernando, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, Renata, seja bem-vinda. Então, quando cai o nosso hormônio, o homem se sente mais cansado, menos disposto a fazer alguma coisa, às vezes dá um pouco de irritação. Então ele vai ajudar a regular o humor, ajudar a regular a parte da densidade óssea. A gente perde massa muscular, perde massa óssea. Então, vai ajudar a regular isso daí. Então, isso é uma estratégia interessante para a gente estar utilizando. Tá? E para os adolescentes, né, não faz um aumento de crescimento de pelo excessivo, não dá acne, diminui o risco de acne mais baixo, né, de algumas outras substâncias. Então, ele pode ser utilizado quem tem o problema, deixa eu pegar aqui o nome correto, atraso puberal, tá, nos meninos, beleza? Vamos lá. Alguma pergunta aqui, galera? Vai perguntando. Vou entrar aqui em dosagens e efeitos colaterais. E nós vamos falar um pouquinho sobre ciclo. O que é o ciclo de esteroide anabólico androgênico? Então, vocês vão entender o que é um ciclo. Independente de qual que é a substância, vocês vão entender o que é um ciclo. Vocês tomam um ciclo. Eu também tomo os meus ciclos. Remédios cotidianos, nós tomamos nossos ciclos. Vocês vão entender o que é um ciclo
a partir de hoje. Tá? Alguma pergunta, galera, do que foi falado até aqui? Se não tiver, eu vou dar continuidade, tá? Mas pode estar mandando aí pergunta, ó, tô falando e tô lendo aqui o que vocês estão postando aí, tá? Que tá entrando, que não tá, se tem alguma coisa aí, tô lendo aqui. Então vamos lá. Quais são as dosagens médicas que a gente encontra em literatura? Tá? Artigos, literatura, livros, quais são? Quer perguntar alguma coisa, Neto, sobre aquilo lá, sobre médico? Vou falar agora sobre dosagens. Quer esperar um pouquinho? Quer perguntar depois? Quer perguntar agora? Eu aguardo. Vou esperar o seu retorno para eu dar continuidade, então. Tá? Então, vou falar sobre dosagens, mas ainda nós vamos falar depois sobre ciclos e superdosagens, tá? Os cuidados sobre isso daí. Baixas dosagens, altas dosagens. Vamos dar uma explicadinha o que tem na literatura. Ok? O que tem na literatura e em artigos. Não é o que eu acho. Beleza, Neto? Então vamos lá. Dosagens utilizadas. As médicas. Tá? Então é até 20 miligramas dia. Então na área médica e nas pesquisas que eu encontrei é até 20 miligramas por dia. Não é 30, não é 40, não é 100, é 150, não é 70, é 20. Então, as pesquisas mostram 20, até 20 miligramas. Ok? Então, vamos lá. Adultos, gira em torno de 2,5 miligramas a 20 miligramas, sendo normalmente utilizados para mulheres de 2,5 miligramas a 10. Normalmente, que eu encontrei. Ok? Para homem, gira de 5 a 20. Olá, Letícia. Tudo bem? Seja bem-vinda. Então, para adulto, gira de 2,5 a 20. Sendo que, normalmente, as pesquisas mostram, e a literatura mostra, que para mulheres, de 2,5 a 10 e homem entre 5 e 20 miligramas dia. Crianças. Oi. Crianças. Menos de 0,1 miligrama dia. E dependendo da patologia, tanto adulto quanto criança, ela pode girar entre 0,05 a 0,125 miligrama por quilo corporal dia. O que seria isso? Por um exemplo. Se eu peso, vou pegar um calculador aqui para me achar aqui o valor correto. Tá? Se eu peso 90 quilos, eu tenho uma patologia, e essa patologia me apresenta que seja de 0,05 miligramas por quilo corporal. Então, vamos lá. 90 vezes 0,05. Teria que tomar 4 miligramas e meio por dia. Não seria 5, não seria 7, não seria 10, não seria 20. Seria somente 4 miligramas e meio por dia. Isso é um exemplo. Agora, se eu tenho uma patologia que gira de 0,1, por exemplo, 0,12, por exemplo, então 90 vezes 0,12 igual seria 10 miligramas. Tá? Então, isso é área médica. Isso é área médica. Quem vai decidir é um médico, não sou eu. Isso é que a literatura está mostrando, então eu estou explicando como que faz o cálculo. Tá bom? Vamos lá. Vamos falar de efeitos colaterais. Depois nós vamos falar quais são as dosagens que eu encontrei na literatura e alguns ciclos, tá? O que é um ciclo? Vou explicar o que é um ciclo. Que é mais fácil para vocês depois, olha que a gente foi falar sobre isso, vai falar sobre ciclo, eu vou explicar o que é um ciclo. Antes de começar a falar sobre as dosagens, tá? Que a gente encontra na literatura. Então, alguns efeitos colaterais.
Vamos lá. Diminuição da HDL, aumento do LDL, que é o colesterol ruim, tudo é colesterol. Não existe colesterol ruim ou colesterol bom, tudo é colesterol. Um é mais rápido, outro é mais lento, mas tudo é colesterol. O corpo precisa de tudo, tá? Alterações sexuais, como libido e na ereção, supressão do eixo hormonal, infertilidade masculina, elevação de enzimas hepáticas, ou seja, pode dar problema hepático, crescimento de pelos, aí mulheres, crescimento de pelos, engrossamento da voz, tá? Comportamento mais homem, sim, estética mais de homem, então mulher normalmente às vezes perde cintura, fica mais retinha, fica mais forte, com uma musculatura mais ali, né? O virilismo, ou seja, a mulher com características masculinas, então começa a perder mama, começa a ficar com mais pelosidade, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui embaixo aqui. Eu ia comentar um negócio, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu não lembro tudo que eu coloquei. Tá aqui embaixo. O virilismo, então já vou colocar aqui embaixo aqui. Aumento do clitóris, pode acontecer. Uma calvície temporária, o engrossamento da voz que eu já falei, perda desse corpo feminino que eu já comentei, e redução do tecido mamário também já comentei, que é o virilismo. Tá? Virilização na mulher com esteroide anabólico, normalmente isso acontece. Ou mais rápido, ou mais lento, aí dependendo do que toma, como não toma, quais são os ciclos da cabecinha que foi tirado, aí tem N coisas que podem acontecer. Tá? Outras coisas aí, alguns outros efeitos. Irritação na bexiga, sensibilidade nos seios ou dores. Meninos, ginecomastia, ou seja, crescimento do peito. Tá? Priapismo, ou seja, uma ereção muito prolongada, que pode dar problema depois lá na frente sobre isso daí, pode dar impotência, dependendo do que aconteceu. Acne, disfunção hepática, que é problema de câncer, tá? Então aí pode dar alguma disfunção hepática, pode dar câncer, tem problemas aí. Diminuição dos fatores da coagulação, hipercalcemia, leucemia, hipertrofia prostática, então pode dar um probleminha lá na próstata para nós homens, diarreia, alterações da libido que eu já comentei, alterações do ciclo menstrual. Tá? Vocês têm mais alguma coisinha aqui embaixo? Não. Então nós vamos tentar daqui a pouco. Porém, dentro das dosagens bem controladas, em ordem, seguindo, fazendo acompanhamento médico, ele vai fazer tudo, normalmente esses efeitos são mínimos. Tá? Dentro das dosagens seguras, normalmente são mínimos. Algumas pessoas podem ter um pouco mais de sintomas, outras pessoas podem ter um pouco menos de sintomas. Às vezes algumas podem nem sentir nada. Tá? Então, depende de pessoa para pessoa, o acompanhamento médico da substância ao qual você vai estar utilizando, dentro da margem de segurança estabelecida pelo fabricante para cada fecho de população, masculino, feminino, criança, adolescente, adulto, idoso. Então, tem a faixa que você pode estar utilizando. Tem as pesquisas que mostram com segurança o que pode ocorrer, qual é o tempo de utilização, tudo bonitinho. Mas isso é o médico que vai prescrever a substância e a quantidade diária a ser utilizada. Ok? Então vamos lá. Agora chegou no ponto aí que muita gente queria saber na outra live, que eu cortei. Vou explicar o que é ciclo de utilização de qualquer substância.
Vamos lá, o jeito mais fácil de a gente entender o que é um ciclo. Dá dois exemplos bem simples. Você foi no médico, você fala lá, doutor, eu estou com uma inflamaçãozinha no meu ombrinho. O que eu tenho que fazer? Ele fala para você, toma esse remedinho, esse anti-inflamatório, durante 7 dias. Isso é um ciclo. Tem começo e fim. Então, isso é um ciclo. Você tem um ciclo de 7 dias de um anti-inflamatório. Tá? Então, o ciclo é, tudo vai ter um começo e um fim. As meninas normalmente fazem ciclo todo mês. Usam anticoncepcional. Tem lá a cartelinha, 21 dias, é o ciclo do anticoncepcional. Então, 21 dias. Aí para o ciclo, fica um tempinho sem tomar, volta de novo. Aí volta o ciclo novamente. Tá? Então, tudo que tem um começo e um fim chama-se ciclo. Tá legal? Ficou claro, galera, o que é um ciclo de utilização medicamentar? Medicamentosa, né? Normalmente, né? O pessoal fala. Então, deixei claro sobre o que é um ciclo de utilização de medicamentos. Galera, dá um joinha se vocês conseguirem compreender, senão uso um outro exemplo aqui. Tá? Vou guardar o joinha para a gente poder entrar um pouquinho aqui o que a ciência mostra sobre a utilização da oxandrolona. Beleza? Que a ciência mostra e o que a gente normalmente vê aí, a maioria da galera, né? A galera usa aí nas academias. Tá? Então vou estar falando sobre isso daí um pouquinho. Neto, quer perguntar agora sobre aquilo lá? Consegui esclarecer com as explicações até agora? Sobre a pergunta que você fez? Então, só me fala aí sim ou não para eu poder me localizar aqui e explicando e entrar nessa outra parte aqui sobre ciclo. Tá? Então, galera, nós vamos falar a utilização de qualquer medicamento, tudo tem um começo e um fim. Isso é um ciclo. Então, independente se é anti-inflamatório, se é sei lá, anticoncepcional ou um antialérgico, beleza, se eu esclarecer, beleza. Fico grato, então, pelo seu retorno, tá? Se tiver outra pergunta, manda aí que a gente vai responder. Então, todo tipo de medicamento tem esse ciclo. Pode ser de 7 dias, pode ser de uma semana, pode ser de 7 dias, pode ser de 10, pode ser de 15, 1 ano, 2 anos, 3 anos, dependendo dos casos aí do tipo de patologia, como um exemplo, depressão. Eu tomei quase 3 anos, né, um medicamento e ele teve o começo, uma dosagem, um meio com outra dosagem, e o final foi uma dosagem bem pequenininha para poder me livrar dele. Tá? Então, tudo tem um começo, meio e fim, aí depende de como vai ser utilizado. Beleza? Então, vamos lá. O que mostra a literatura sobre o tal do ciclo? Tá? Então, o que eu achei na literatura? Em torno, eu não vou aprofundar muito, mas vou explicar o que eu encontrei na literatura. Tá? Gira em torno de 4 semanas, que é o mínimo, a 16 semanas, que foi o máximo. Tá? Entre 4 e 16 semanas. Máximo que eu consegui encontrar. Com dosagens para mulheres variando de 2 miligramas dia a 10 miligramas dia. Então aí dependendo como era, ou é mais, é um período maior, ou um período menor. Tá? Aí o médico vai ver qual que seria o ideal. Na literatura a gente acha isso daí. Bom, não foge disso. O que eu procurei, pesquisei, dei uma olhada hoje também, dei uma olhada ontem, peguei uns artigos mais recentes, uns artigos meus de 2009, 2010, 2007, 2011, já falavam isso. E alguns que eu achei agora de 2016, 2018, está na mesma linha de pesquisa. Tá? Homens, girando em torno de 5
a 20 a maioria, achei um artigo com 30. Então esse eu não vou, eu estou comentando, mas eu estou não colocando esse de 30 como o meu principal. Então a maioria foi até 20 miligramas. Homens de 5 a 20 miligramas também, como está indicado a utilização médica. Tá? Porém, a gente vê dosagens aí em fóruns de pessoal que toma anabolizante, esteroide anabólico, por conta própria, sem acompanhamento médico, sem receituar direito, pegando o Joãozinho da esquina, o Zezinho da farmácia, o fulano da academia, né? Dosagens acima, girando em torno, que eu vi lá alguns comentários, girando em torno de 40 até 120 miligramas, homens, e mulheres girando em torno de 20 a 50. Diz a 50 comentários. Normalmente eu sabia que até 40, agora já vi lá com 50. Então, entre 20 e 50 miligramas dia. Tá? Ali tem o forma deles lá, uns de 6 semanas, outra de 4 semanas, outra de 18 semanas, aí tem os deles lá. Tá? Mas na ciência a gente encontra até 16 semanas. Não encontrei mais. Não tem nenhuma maior do que isso. Tá? Então vamos lá. Os prós e os contras. Dosagens altas, dosagens curtas. Mais baixas. Curtas não, mais baixas. Tá? A exposição, o principal fator é a exposição do seu corpo a esta substância. Tá? Seja qualquer um dos esteroides anabólicos. Quando nós estamos falando da oxandrolona, então vou focar na oxandrolona. Tá? Então, é a exposição do seu corpo em relação a essa substância. Principalmente o fígado. Tá? Então, ele é hepatófilo. Então, pode dar problema no fígado se for uma dosagem super alta. A maior parte das patologias são dosagens muito altas, fora do padrão, fora de controle. A maior parte das patologias que eu citei aqui, efeitos colaterais, é por causa das dosagens muito, muito altas. Tá? Então, é só você imaginar. Se eu fizer vou colocar um exemplo aqui, tá? Eu fumo 30 cigarros por dia por 30 dias. Tá? Então vamos ver aqui quanto cigarro vai dar. Vamos lá. 30 vezes 30. Então estou fumando 900 cigarros durante 30 dias. Vamos colocar que isso aí é dosagem alta de qualquer substância. Como aqui nós estamos falando da oxandrolona. Então uma dosagem alta. Tá? Um exemplo. 900. A gente tem o pulmão como vai ficar exposto a ele. Ah, mas eu vou fazer uma dosagem pequenininha, meu pulmão vai ficar pouco exposto. Então vamos lá. Um cigarro. Olá, Dani. Olá, Danilo. Tudo bem? Seja bem-vindo. Então, um cigarro por dia durante, vou colocar aí 3 anos, por exemplo. Né? Então vamos colocar aqui, ó. 360 vezes 3. 1080 cigarros. Estou fumando 180 cigarros a mais. Porém, você está expondo o seu pulmão todos os dias, durante esses 3 anos, ao cigarro. Será que é bom? Será que é ruim? A gente tem que pensar. Eu dou um exemplo aqui, 3 anos, mas vamos colocar aqui 10 anos. Né? Então dá 3.600 e tarará dias. Então dá 3.600 e tarará cigarros que você vai estar dando para o seu pulmão durante esses 10 anos. Vai ser bom ou vai ser ruim?
É dosagem pequena. Só que o tempo de exposição do seu pulmão é maior. A dosagem de oxandrolona baixa, com períodos muito longos, é a mesma coisa que a gente vê tem no cigarro. A maior parte dos fóruns normalmente falam de dosagem pequenininha, não faz nada, há um período longo, 1 ano e meio. Eu vi lá algumas coisinhas assim. Você está expondo seu fígado, seu corpo, seus hormônios, tudo do organismo durante 1 ano, a dosagem baixa. Você está expondo todo dia. Você vai ser bom ou você vai ser ruim? A gente não sabe. Não tem pesquisa. Então, o ideal é ir no médico. O médico vai ver se você precisa, se não precisa, qual é a dosagem, qual é o tempo de exposição do seu organismo a essa substância e se você realmente necessita dessa substância. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao falar que oxandrolona é uma substância leve, como eu falei lá em cima, ela foi criada para poder usar em criança. Mas tem a margem de segurança para a criança, qual é a dosagem médica para a criança, para poder tratar algumas patologias específicas. Para o adulto, a mesma coisa. Tem a sua dosagem, como qualquer outra substância esteroide anabólica. Tem a especificidade da sua criação, tem a sua função na medicina. Então, o esteroide anabólico não é ruim. É ruim o uso indiscriminado da substância para estética. E às vezes o cara acha que está bonitão lá, tá se gabando, mas por dentro tá ferradão. Pode estar ruim de coração, pode estar ruim de circulação, pode estar ruim de pressão, pode estar ruim de fígado, pode estar ruim de estômago, pode estar dando problema linfático, parte de hemácias. Nós temos que ter alguns cuidados sobre falar de esteroide anabólico, mas a gente não pode deixar de falar sobre esteroide anabólico, a gente tem que informar sobre esteroide anabólico, para que as pessoas que chegam com historinha, tome esse suplementinho, ó, deixa eu pegar aqui minha chavinha, tome esse suplemento, né, mas não deixa ninguém saber, mas ele é um suplemento proteico, é bom, viu? Se ninguém pode ver, não é um suplemento proteico. Se as pessoas não podem saber o que você está tomando, não é um suplemento proteico. Não é um suplemento legalizado. Olá, Luan, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Então tem que tomar alguns cuidados, gente. Bastante cuidado. Tá? Então, em dosagens seguras, prescritas, com acompanhamento, normalmente a oxandrolona ela é bem baixo os problemas de efeitos colaterais. Prescrito por um médico, não é pelo professor da academia, não é pelo João da esquina, não é pelo Zezinho da padaria, é por um médico. Acompanhamento médico, é só médico, não é nutricionista, não é profissional de educação física, não é fisioterapeuta. É médico que prescreve esteroide anabólico androgênico. Não podemos ficar alheio daquilo que acontece até mesmo aqui, na academia. Não podemos ficar alheio. Mas nós temos o dever, nós como profissionais,
o dever de informar e comunicar o que acontece e o que pode acontecer se não tomar os devidos cuidados. É essa a minha função, é informar. Então, por mais que ela tenha sido desenvolvida de uma forma mais amena, ela tem bastante efeito colateral, o uso indiscriminado. E efeitos permanentes. Efeitos que vão e depois retornam. A voz não volta. Por exemplo, as meninas que começam a viralização, virilismo, né? Viralização, a voz não volta. A queda de cabelo, até bom. Mas a voz não volta. O aumento do clitóris não volta. Só com cirurgia. Então, as dosagens muito altas, ou às vezes muito longas, tem que tomar alguns cuidados quando a gente vê em fórum, vê em conversinhas, né? Rodinhas de conversa. Toma fulana que é mais, não faz nada. É praticamente um suplemento. Não, não é bem um suplemento, não. É um medicamento. A partir que é um medicamento, precisa de prescrição médica. Não é eu, ou da esquina, ou da outra, ou o professor da outra academia, ou o professor da... Não, é médico. Se você quer saber se você pode ou não estar utilizando o correto, é você ir ao médico. Para poder diminuir os problemas, os efeitos colaterais que ele produz. Principalmente assim, para o homem, priapismo pode estar... Olá, André, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite. Priapismo pode causar disfunção erétil problemática. O que é o priapismo? Então, o que acontece? Vou explicar o que acontece para a gente poder entender aí o problema dele. Há um engurgitamento no pênis de sangue e ele não circula, não sai. Então, causa dor, enrijecimento, às vezes pode durar de 4, 6, 8 horas este sintoma. Então, o excesso é prejudicial. Nas dosagens já prescritas, pode ocorrer algumas coisas. Prescritas por médico, voltado à saúde, pode ocorrer algumas coisas. Mas são riscos controlados. Por isso tem a dosagem de segurança, porque são riscos controlados dentro dessas dosagens. Tá? Como qualquer outro esteroide anabólico. Gente, está quase dando 1 hora. Estamos aqui conversando, está quase dando 1 hora. Daqui a pouco tem que fechar, senão vai cair a live já já. Então, tem mais uns 5 minutinhos aí antes de cair tudo aqui. Então, o importante é vocês terem um acompanhamento médico. Se alguém quiser tomar alguma coisa, acompanhamento médico. Eu não aconselho, não recomendo, se não for necessidade real da sua saúde. Eu não recomendo. Tá? Já estou falando antes, eu não recomendo. Por isso eu não comento nada aqui sobre isso. Às vezes quando eu falo uns esporros de vez em quando, só para dar uma dispersada mesmo. Tá? Por isso que eu não recomendo. Então por isso que eu faço as lives. Para poder esclarecer algumas dúvidas e ficar claro meu posicionamento e o conhecimento para vocês. Tá bom? Pessoal. Olá, Elô, tudo bem? Estamos acabando, meu amor. Boa noite. Estamos quase acabando, tá? Falta 5 minutinhos aí para dar 1 hora, estamos fechando já aqui a nossa live de hoje. Galera, espero que vocês tenham compreendido. Dá um joinha se vocês gostaram. Fala aí, comenta aí se foi bacana, foi bem didático,
conseguiu compreender. A gente tem aí uns 2, 3 minutinhos de cair tudo. Vocês podem pegar vou baixar no YouTube, provavelmente ou no sábado ou no domingo, que eu tenho um pouquinho mais de tempo. Vocês podem entrar lá e vai estar todas as lives já estão lá, e essa daqui também vai estar lá presente, tá? Então, no YouTube, Quintal Personal, ou vocês devem estar encontrando como @Luciano Quintal. Beleza? Galera, se tiver alguma pergunta, faz aí rapidinho, que eu vou responder rapidinho, e já vai comentando aí se vocês gostaram, se não gostaram, se foi bacana, se foi informativo, se eu falei muita asneira, comenta aí para a gente estar terminando isso daqui, beleza? Por hoje. Se vocês quiserem que tenha uma continuação, a gente fazer um bate-papo, pergunta e resposta sobre utilização, o que eu acho, o que eu penso não existe o que eu acho, como profissional não existe o que eu acho. Eu tenho fundamentação científica disso aí. Então, dentro da fundamentação científica, eu enxergo de uma forma. Se houver uma alteração, eu vou rever meus conceitos e eu posso alterar minha visão também científica sobre outra visão. Tá? Então, a gente pode comparar as duas visões, a gente pode ver o que eu acho melhor, o que eu vejo que é o mais indicado e o que eu vejo que é menos indicado. Não existe o que eu acho. Eu falo, às vezes eu acho, mas não é eu acho. É fundamentação. Então, lá, Fernando. Gostou? Legal. Galera, tá dando... Falta 3 minutinhos para a gente dar 1 hora. Então, eu vou encerrando por hoje. Lembrando, vocês podem mandar um direct para mim pelo Instagram ou mandar uma mensaginha pelo WhatsApp, quem tem meu WhatsApp, ou deixar os comentários, às vezes, aí na nossa live, ou perguntas, que antes de eu abaixar, eu vou estar lendo vendo se tem uma pergunta que às vezes passou, eu não respondi, eu respondo depois por um direct ou por um WhatsApp, tá bom? Galera, muito obrigado, Deus abençoe vocês, tenham uma ótima noite e uma boa sexta-feira e um ótimo final de semana. Deus abençoe a todos, muito obrigado por estarem comigo até esse horário. Até mais, até a próxima quinta. Obrigado, Neto, pelo elogio. Você gostou? Bom descanso. Obrigado para vocês também, gente. Um abraço. Tchau, tchau.